Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista, uma entrevista muito especial para o nosso querido e amado Matheus, certo, Matheus? Hoje o coração já está batendo aqui na garganta, cara. Conversando com um ídolo nosso, então tudo para ser especial. E hoje a gente vai falar com o Alexandre, ex-camisa 10 da Lusa, que passou por outros grandes times do futebol brasileiro que eu vou falar aqui para vocês. Mas antes, vamos deixar ele falar boa noite para todo mundo. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo ao canal. Boa noite, é um prazer, estar participando aí do programa, do canal. Agradeço pelo convite e estou aguardando as perguntas aí e vamos falar de futebol. Excelente, mas antes de começar esse bate-papo, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Esse login ao meu redor, fácil de achar. E vamos começar o bate-papo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, antes de a gente começar, como de praxe, a gente abre com o currículo do atleta. Então, o Alexandre, olha, currículo pesadíssimo dele. Jogou no União São João, depois passou pelo São Paulo, foi para o Japão jogar no Kyoto, depois voltou para jogar no Santos, passou pela Portuguesa do Matheus, Curitiba, Botafogo, Atlético Mineiro, Guarani, depois vai para o México jogar no Necaxa, volta para jogar no Sport, Juventude e Remo, só time pesado, de camisa pesada aqui do futebol brasileiro. E, Matheus, já que ele é o seu ídolo, você começa nas perguntas, por favor. Primeiro, agradecer mais uma vez aceitar o convite, né, Alexandre? Bastante especial para a gente. Cara, vamos começar do começo, né? Pergunta básica de prática que a gente já tem aqui no canal. Como é que foi o início, né, dessa paixão pelo futebol? Foi desde sempre chutando bola lá de criança? E como é que foi o início lá no União São João de Araras, né? Bom, acho que nas décadas passadas aí o futebol era a primeira coisa do garoto, né? Hoje já é diferente, hoje é o videogame, o celular, né? Por isso que o futebol, já vou colocando, tá? O futebol tá nessa draga que tá, né? Mas desde sempre, né? Desde sempre, morei em Valinhos, onde eu comecei jogando futsal, lá pelo Rigesa, de Valinhos, e tem aqueles jogos regionais, tudo aquela situação, e o ano de 90, eu fui jogar os jogos regionais por Valinhos, e a gente caminhou bem, né, durante a competição. Eu gostava de jogar salão, mas eu fui no campo dessa vez, e nós chegamos entre os 3 primeiros, né, que era União São João, que era representado, né, Araras, Guarani representava Campinas e Valinhos. É a surpresa dos jogos regionais. E lá eu fui muito bem nos jogos e tinha o Adailton Ladeira, um dos melhores caras de base do futebol brasileiro aí, né, que trabalhou em todos os lugares nas categorias de base, é um dos melhores. E me foi buscar em Valinhos, né, nos jogos regionais, e me trouxe para Araras, no União São João de Araras, onde iniciou a minha trajetória, né, no juvenil e depois logo no profissional. Bom, e o quanto você acha que o futsal foi importante? Porque você era um meia de criação. Então, quanto o futsal te ajudou a você desenvolver essa habilidade de criar a jogada, de pensar o jogo ser o cérebro do time? Bom, futsal é muito bom, né? Desde que saia a tempo do futsal. Não queira sair depois da idade, que isso atrapalha muito. Se você pegar uma categoria de base, né, desde o mirim, infantil, e sair lá com uns 15, 16 anos e ir para o campo, isso vai te ajudar muito. Porque o futsal é rápido, você tem que pensar rápido, né, pensar já 3 opções durante uma jogada, e isso ajudou muito. Né? E no campo, como eu era meio atacante, né, e tinha muita velocidade, né, era o meu forte, né, a arrancada com a bola dominada, então isso me ajudou muito e o futsal me deu muita coisa boa. E logo na sequência, sai do União São João e você chega já num grande time do futebol brasileiro, que é o São Paulo, recentemente bicampeão da Libertadores e Mundial. Como foi a sua chegada hoje o famoso Tricas? Como é que você chegar no São Paulo? Você sentiu muita pressão? Você conseguiu se adaptar rápido? Como é que foi chegar naquele São Paulo super vitorioso nos 90? Então, eu comecei em 90 no União São João, em 92 eu já virei profissional, né? Bem novo. Joguei 3 campeonatos paulistas pelo União São João e sempre fazendo ótimos campeonatos. Né? E todo ano tinha um clube que vinha me contratar e o União São João me segurava. E em 95, né, acabou o Campeonato Paulista e eu conversei com o presidente e falei, agora eu tenho que sair, né?
tinha várias propostas, Corinthians, Cruzeiro na época, outros clubes também, e o São Paulo, né, a pedido do Tele Santana. Então não pensei duas vezes, né? Jogar no São Paulo a pedido do um dos melhores do mundo, né, do Tele, do mestre Tele. Então eu optei pelo São Paulo, né? Mas eu cheguei no São Paulo numa fase, num momento de transição, né, que era o último ano do Tele como treinador, né? Uma mudança, né? Muitos jogadores saindo, outros chegando já no final do ano. Mas foi uma passagem boa, né? Um aprendizado bom. Joguei com grandes jogadores, né? Com jogadores de seleção, Toninho Cerezo, Zete, Alemão, Palinha, né? E outros craques que estavam lá. Isso me ajudou muito, né? A saber como que é jogar no time grande. Perfeito. E você falou que você foi jogar no São Paulo a pedido do Tele, né? E o que a gente escuta sempre a respeito do Tele Santana é que, pô, era uma pessoa maravilhosa, um treinador ainda melhor, se é possível, né? Como é que foi essa convivência com o Tele Santana, né? E se ele realmente era essa pessoa, esse treinador que o pessoal realmente pinta, né? Porque, pelo menos, eu e o Fred, a gente não teve a ideia de pegar o São Paulo do Tele, o Tele nos seus grandes times no auge da carreira dele, né? Mas a história é sempre que a gente escuta que é um baita de um treinador, né? Como é que foi para você, no início da carreira, já ter uma interação com um treinador de alto nível como ele? Não, a história dele conta tudo, né? Tudo que ele ganhou, tudo que ele fez pelo São Paulo, o time que ele montou, né? E, jogando no interior, no União São João, né? Mas, na época, o interior era muito forte, né? Então, os clubes do interior forneciam muitos jogadores para as equipes de São Paulo, para as outras equipes também do futebol brasileiro. Hoje já não tanto, né? O nível era muito forte no interior. Hoje está muito, né, vamos dizer assim, um ou outro time, né, que mantém ainda uma base, que tem o trabalho de base, e trabalha com o Tele, né, você olhava meio de longe, né? Nem olhava diretamente para ele para não saber o que vinha, né? Mas era um cara que te mostrava, né, dentro de campo tudo para facilitar para você jogar e fora de campo também. Ele ajudava muito, né? Principalmente os garotos jovens que subiam lá do Expressinho. Então a gente via isso nele. Então é difícil falar alguma coisa ao contrário do Tele. Foi um grande e é um mestre Tele, não tem jeito. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou primeiro dar uma contextualizada na pergunta para você poder trabalhar bem ela. Do São Paulo você vai para o Kyoto, no Japão. E o que acontece? Você pega o Japão naquela época, primeiro o São Paulo era um time muito famoso no Japão. Sim, tem isso aí também. É um país muito rico, o São Paulo era um time muito famoso no Japão, tanto que tem até desenho que sai inspirado no São Paulo. O Toninho Cerezo vira uma lenda também no Japão. E quem foi lá popularizar o esporte, o futebol no Japão, foi ninguém mais, ninguém menos que o Zico, que joga na posição que você também jogou. Então, como é que foi você chegar no Japão, primeiro se adaptar a uma cultura completamente diferente da brasileira e com toda essa responsabilidade de ser brasileiro no Japão naquela época? Então, aí no final de ano, né, já acabando o ano em 95, eu recebi o convite para jogar no Kyoto. O treinador, nada menos que era Oscar Bernardi, um dos grandes ídolos do futebol nacional e de São Paulo, né, um dos melhores zagueiros do mundo. Me convidou, né, porque eles tinham acabado de subir para a J-League, né, e queriam se manter na J-League, né, no ano de 96. E eu não pensei duas vezes, né? Por quê? Eu pensei mais financeiramente, né, porque eu estava iniciando minha carreira, né, sem condições, vamos dizer, a real, né? Sem casa para morar, minha mãe também sem casa, minha família sem. E eu pensei, vou para o Japão, sou novo ainda, financeiramente vai ser bom. E eu fui para conhecer o futebol japonês, a cultura japonesa, que é maravilhosa. Foi um aprendizado muito bom, né? Joguei com grandes craques à contra. Por quê? Porque eu peguei a época do pessoal que veio da Copa de 90 e da Copa de 94. Então, para você ver, enfrentar os times que tinham outros estrangeiros, que a maioria tinha, eram grandes jogos, mas o diferencial era os estrangeiros mesmo. E conheci o Zico jogando contra o Kashima Antlers, conheci o Zico no elevador. Esses encontros que o futebol nos proporciona, né, cara? Deve ter sido bastante bacana você conhecer o Zico, trocar uma ideia com ele, né? Porque é outra pessoa que a gente escuta só coisa boa, né? Você pega
Você pega o pessoal lá do Esporte Interativo, que falou que trabalhou com ele, cara, era uma pessoa diferenciada mesmo. Bom, daí você tem essa experiência no Japão, conhece o Zico, conhece outros grandes jogadores, e a sua carreira é incrível. Daí você volta para o São Paulo, você volta para São Paulo para jogar no Santos, e aí você vai para um time que o camisa 10, o meia de criação, era o Pelé, e muita gente naquela época lembra de ter assistido o Pelé, fazia pouco tempo que o Pelé tinha parado de jogar. E como é que foi chegar na Vila Famosa e jogar na posição onde o Rei jogou, no time onde o Rei jogou? Como é que foi essa experiência por Santos? Então, voltando para o Santos, né, foi a pedido do técnico Vanderlei também, que estava acabando de chegar no Santos, né, ele queria montar um time, né, um time para chegar, para disputar, até que a gente fez um ano maravilhoso, né, chegando já com a apresentação minha, foi com o Pelé sentado na mesa, o Vanderlei, o Samir, o Caíco junto comigo, o grande meia Caíco, meu parceiraço. Pô, e chegar no Santos, né, onde a história do Santos é Pelé. Chegar para substituir, não o Pelé, substituir o Giovani, que tinha saído. Né? Mas só que eu brinco, né? Pô, Giovani, eu falava às vezes, a gente brinca, você não foi campeão, mas eu fui, cara. E o Giovani, pô, um cracaço de bola. Aí chegou eu, Caíco, o Wagner, já estava, o Robert. Pô, chegamos, já fomos campeões do Rio-São Paulo, né? Contra o Flamengo no Maracanã, com 90 mil pessoas lá. Cheguei jogando, e para mim foi muito bom, cara. Joguei o primeiro jogo da semifinal no Morumbi, fui melhor em campo. Aí o segundo jogo na final também lá no Maracanã, fui muito bem e conseguimos o título. E depois a gente fez um ano bom. Então conseguimos, mas sempre chegando entre os 4 primeiros, entre os primeiros colocados. E, Matheus, antes de você continuar, eu tenho uma pergunta. Assim, caso vocês ainda não saibam quem seja o Alexandre, fique sabendo que o Tele e o Luxemburgo pediram ele. Só para você ter um pouco de noção. E eu quero saber um pouco dessa resenha. Você na mesa com Pelé e Luxemburgo. Eu queria estar muito nessa mesa para só ouvir a conversa e participar. Como é que foi essa resenha desse momento tão mágico? Pô, a apresentação de tudo, né? Do CT, o primeiro dia da inauguração do CT também, né? Era só um campo só que tinha. Hoje já tem tudo aquilo. Era um campo para a gente começar a treinar. Então, estava inaugurando o CT e a apresentação minha e do Caíco. E nós ficamos atrás, né? De pé, o Pelé sentado na frente, a gente só olhava para o negão assim. Pô, o cara é rei mesmo. Tinha um brilho diferente. Pô, mas era interessante porque durante os treinamentos, durante a semana, pô, ele aparecia nos treinos, né? Para visitar lá, para ir acompanhar. Pô, e o cara sabia o nome de todo mundo, cara. Quando ele vinha, a gente até ficava tremendo. Só que ele chegava e, ô Alexandre, tudo bem? Ô Caíco, tudo bem? Ô Robert. O cara sabia o nome de todo mundo. Então, tem que, né? Sempre. Deve ser uma... Como você falou, né? Você fica até com a perna tremendo, ver um cara desse tamanho, né? Pô, não é para qualquer um, né? E outra coisa que eu ia até comentar antes de entrar na parte da portuguesa, da entrevista, você ainda pega e joga uma semifinal de Rio São Paulo, no Maracanã, lotado. Como é que foi essa experiência, cara? Falando, a perna não tremeu, que você já estava acostumado, né? Já tinha visto Pelé, já tinha jogado fora. Mas, pô, também não é para qualquer um, né? Jogar uma decisão no Maracanã lotado, jogando então, de visitante ainda, cara. Verdade. E o Santos vinha de 13 anos sem títulos, né? Vinha numa pindaíba lá e não conseguia título, né? Formava bons times, mas não conseguia. E o Rio São Paulo, a gente fez uma campanha muito boa e pegar o Flamengo, né? Do Romário, aquele timaço do Flamengo, né? Com todo mundo voltando, Marcos Assunção, Rodrigo Fabre estava no Flamengo essa época, Pimentel, pô, um timaço do Flamengo, né? Zé Carlos, goleiro. E, pô, ganhamos 2-1 no Morumbi, jogaço, e fomos lá para o Maracanã, né? Vamos falar, pô, podemos, o Vanderlei falou, não temos que defender, temos que atacar o Flamengo. E foi o que a gente fez. Né? Fizemos 1-0, daqui a pouco o Romário já fez 2, virou, e no finalzinho a gente fez 2-2, né? O empate era nosso, gol do Juari, um golaço de fora da área. E fomos campeões no Maracanã, no antigo Maracanã. Aquele com a geral e tudo mais. Então, a galera aí que não pegou essa época do... Eu tenho uma história da Luz aí, com geral e tudo mais, que você sabe. Acho que eu conheço essa daí. A gente vai conversar com certeza. Mas, cara, antes da gente chegar... Pode falar, Fernando. Vai lá.
Eu tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, uma para botar ele na fogueira, né? Porque aqui também a gente não vai ficar só fazendo massagem, tem que Claro. botar o Alexandre na fogueira. Quem foi o melhor treinador para você, Alexandre? Tele Vanderlei Santana Luxemburgo. ou Já Lucha? respondendo na lata. Respondendo na Luxemburgo. lata. Ah, lá. Por quê? Taticamente, né, ele conseguia mudar sem mexer jogadores e taticamente ele conseguia arrumar e tirava o melhor do jogador. Não, maravilhoso. Luxemburgo aí nem deu tempo de terminar a pergunta e já chegou junto. E a última pergunta, antes do Matheus entrar no assunto português, que ele está se coçando para entrar, Tá louco para entrar. E tem história, hein? sobre o Maracanã. Você é campeão do Maracanã e o Maracanã é um templo do futebol, é o principal palco do futebol brasileiro, que já teve até final de Copa. Então, qual é a sensação, não só de ser campeão, mas ser campeão num estádio sagrado do futebol brasileiro, que é o Maracanã? Não, eu posso dizer que eu fui campeão no Maracanã. Mas Maracanã é tudo, né? Você vai lá jogar fora, os caras vão e o Maracanã. Não, Maracanã é diferente. Maracanã é outro patamar, né? Como se diz aí agora no futebol, né? E naquela época era, né, tinha a geral, a rede, né, que era o véu de noivo, era tudo diferente, né? Então era maravilhoso, foi maravilhoso, foi muito bom. E eu tenho muita história no Maracanã, sempre fiz gol no Maracanã. Todos os jogos que eu ia lá jogar, eu fazia gol no Maracanã. Então, para mim foi muito bom. Quase uma segunda casa, né, pô? Lá era muito bom. Depois eu fui no Botafogo também, ia jogar no Maracanã, fazia gol, então foi muito bom. É uma vivência boa, né? E, cara, difícil a gente falar, pelo menos eu falar e não falar um pouco de portuguesa, né? Já estou aqui me coçando, como vocês mesmos estão falando. E como é que foi a chegada na Portuguesa? Você passou um tempo no Santos, jogou um tempo lá, e aí em 98 você vem para a Portuguesa recém vice-campeã brasileira, que tinha o Rodrigo Fábio, Zé Roberto, bem, time que eu posso aqui, poderia até escalá-lo, ainda mais tem o Galo, o Klemer no gol. E como é que foi a chegada no clube? Como é que foi a proposta para jogar na Portuguesa? Não, foi o seguinte, 97, acabou o ano, o Santos tinha comprado 50% do meu passe, e os outros 50% ainda pertenciam à União São João. Aí o Vanderlei foi para o Corinthians, meu contrato terminava em janeiro, o Vanderlei queria que eu fosse para o Corinthians. Só que a prioridade era do Santos. Eu queria permanecer no Santos. Só que chegou um treinador no Santos e disse que eu não seria utilizado. O Emerson Leão. Ele não queria me utilizar no Santos e também não cedia eu para outro clube, que era o Corinthians, que estava interessado. O Corinthians montando aquela grande equipe que montou em 98. E eu fiquei treinando separado, até que começou o Campeonato Paulista, o Corinthians não contratou mais, e meu passe foi arbitrado na Federação Paulista. Aí a Portuguesa foi e me comprou. E eu vim para a Portuguesa. Eu sabia que a Portuguesa também tinha um grande elenco, né? Evair, César, Emerson, Augusto, um timaço. E eu sabia que eu ia encaixar na Portuguesa, cara. Eu tinha certeza, né? Que era um clube que a gente conversando com o pessoal, com os amigos e tal, que era tudo bem organizado, né? Diferente dos últimos anos aí, né? Que aconteceu tudo isso. E um clube que todo mundo tinha um carinho especial, até outros torcedores. Então, eu cheguei na Portuguesa feliz, né? Por 3 anos de contrato e por estar jogando com grandes craques. Evair é um craque. E jogar com ele foi o ano que eu mais fiz gol em Campeonato Brasileiro, foi no ano de 98. Agora, uma pergunta para você. O time de 98 foi melhor que o de 96 ou não foi? Cara, é que o de 96... Bota na fogueira. Agora quem ficou na fogueira fui eu, né? Mas olha, o de 96 eu tenho um pouco mais de carinho, porque eu tinha o quê? 3 anos, e a minha memória mais antiga é estar na casa da minha avó, vendo o primeiro jogo da final, que a Portuguesa ganhou, 2-1, aquele gol de falta do Galo. Então me marcou mais. Mas conversando com vários outros torcedores, inclusive meu pai e algumas outras pessoas, falavam que o time de 98 era bem mais técnico, né? Porque você tinha Emerson, você tinha o César, você tinha o Evair, que dispensa qualquer comentário, e era uma equipe muito forte, tecnicamente falando, né? Inclusive, você mesmo já falou em outras entrevistas, né, que o time de 98 era bem mais técnico daquele de 96.
Sim, era diferente, né? Eu acho que o de 96 tinha mais força, né? E o de 98 mais técnico e mais rápido, né? E isso facilitava, né? E o Evair, né? Na frente, que era o diferencial, né? Porque eu, Leandro e Evandro Chaveirinho chegava de trás do Augusto e o Evair abria um espaço tremendo. Por isso que eu fiz tantos gols esse ano, lá em 98, lá. Puxava a marcação, né? Aí ficava fácil, pô. Aí entrava driblando todo mundo e fazia os gols. Mas foi nessa época aí, até agora eu tenho uma história bacana para compartilhar, foi, se eu não me engano, o próprio Brasileirão de 98. Eu entrei no estádio, no campo do estádio com você, quando eu era criança. Poxa, aí, ó. Aí, pô, Bacana. Mas aí, era meu... e vou falar uma coisa para você. Eu nunca vi o Canindé tão cheio que nem na semifinal contra o Cruzeiro de 98, nós ganhamos 2-1, que eu fiz os 2 gols. Eu não vi o Canindé nunca tão cheio igual aquele dia. Cara, esse jogo, eu estava no estádio, eu tenho poucas memórias, porque também, em 98, eu tinha uns 5 anos, mas eu lembro do Canindé lotado, foi uma das únicas vezes que eu vi o Canindé lotado na minha vida, e foi um baita de um jogão, 2-1, um jogo contra o Cruzeiro, que a gente tinha perdido o primeiro jogo, né? E também era um timaço, não à toa, chegou na final e acabou perdendo para o Corinthians, mas tinha um baita no time também. Verdade. Para você ver, né, que da década de 90, 80, 90, 70, 80, 90 até 2000, quantos times tinham com grandes craques, né? Hoje, se você for ver se tem algum craque em algum time, aí você fica meio até decepcionado, né, pelo futebol brasileiro, né? Você conta nos dedos, né? O Matheus, aqui no esquema tático a gente não esconde o time, porque todo mundo que gosta de futebol torce para algum time. E eu sou palmeirense, vou te falar uma coisa, tá faltando o Evair no meu time, cara. Saudades, Evair. Palmeiras, ó, hoje que mudou aí, né? O Palmeiras, Flamengo e Atlético, né, vão aí, ó, disputar os campeonatos sempre os 3, né? Porque mudou a maneira de administrar, né? E o Palmeiras realmente falta um centroavante. Mas vou deixar o Matheus continuar com as lembranças da Portuguesa. Não, que é isso. A resenha tá boa, pô, podemos seguir. Mas, de fato, acho que para o Palmeiras o que falta hoje é um 9, né? O próprio Mundial e os últimos jogos têm deixado isso claro. O que falta é o Evair. Saudades do Evair. Falta um centroavante. Tem vários aí que passaram pelo Palmeiras, acho que caberia lá hoje. Pô, fácil. Bem melhor do que um Daverson, né, Fredão? Com certeza. Apesar que eu não vou criticar o Daverson porque ele fez o gol do título. É louco, esse aí é louco. Esse é. Pô, e você, rapidinho. Vai lá. Antes de voltar para a Portuguesa, você chegou a jogar com algum Daverson na sua vida? Você teve algum parceiro de ataque? Então, o Daverson o Daverson é um Diney piorado. O Diney é louco, né? Gente boa, parceiraço. Mas o Daverson é louco demais. Só pronta, cara. O Diney, eu tenho uma história boa com ele que eu encontrei uma vez ele no shopping, vem no cinema. Estava na fila do cinema, encontrei com ele, ficamos trocando uma ideia, ele e uns colegas meus, cara. O cara resenha demais também. Você começa a trocar ideia, você não para de dar risada. Figuraça. Gente boa demais. Mas a pergunta, você não vai perguntar do Castrilli? Pô, era exatamente essa pergunta de agora. Pô. Como é que foi aquele Paulistão de 98 que, pô, se não foi o maior roubo da história do futebol brasileiro, eu sou uma tauneira amarela, cara. Não é possível. Não, eu vou falar uma coisa para você. Em 98, né, nós perdemos aí a semifinal para o Corinthians. Eu acho que se o Castrilli não faz aquela roubalheira toda, a gente seria campeão paulista. Não, eu boto fé. Eu tinha certeza. Porque o nosso time era muito bom. Muito bom, e estava entrosadíssimo. E, infelizmente, o Castrilli fez aquela roubalheira, né? Até só para contextualizar o pessoal que, de repente, não está lembrado da história, às vezes não conhece, né? A Portuguesa chegou na semifinal do Paulistão de 98 contra o Corinthians e chamaram um argentino para apitar o jogo, sem nexo algum, a Federação Paulista já desde sempre dando essas bolas fora. E aí o cara meteu a mão na Portuguesa, marcou 2 pênaltis inexistentes, um que, pô, o cara falou que bateu na mão do zagueiro da Portuguesa, o César, bateu claramente no peito. E aí os caras eliminam a gente na base da roubalheira, como sempre, a Portuguesa sendo prejudicada. Algo que, infelizmente, eu aprendi a me acostumar.
Fomos bem roubados, né? Nem prejudicados, fomos roubados, né, nesse jogo, infelizmente. E o cara veio lá da Argentina, pegou o dinheiro dele e foi embora. Não, E isso foi isso que não... aconteceu. Exatamente, saiu de Camburão, do Canindé, mas, pô, palhaçada sem tamanho. Eu fico pensando como é que foi a resenha no vestiário depois daquilo, né? Porque, pô, você pega as imagens, o César sai chorando, xingando Deus do mundo e por toda a razão do mundo. Como é que foi depois na conversa? Porque, cara, é difícil você assistir aquilo e não ficar bravo. Imagina você estar no campo vendo aquilo. Não, é absurdo. Aí você agride um árbitro desse, né? O cara roubou você, aí vem o Fabiano, que era o mais louco nosso, do goleiro. Vai lá, agride o árbitro, aí é suspenso 2 anos, pelo erro da arbitragem. E aí? Complicado, cara. Complicado. Não tem nem o que falar muito, é só isso daí mesmo. Complicado, porque Não tem já, jeito. já gera uma raiva instantânea, né? Já. E sempre que a gente junta aí o pessoal aí, né, da nossa época, lá, os lendas lá, a gente começa a conversar. Vamos parar de conversar desse assunto, que não faz Já bem para sobe, nós, não. já sobe aquela raiva encarnada, não tem como, né? Mas, pô, Devia chamar ele um dia para apitar um jogo das lendas no Canindé, né? Vem apitar o nosso Nossa, jogo aqui. nossa, os caras não entram em campo, não, pô. Para ver se ele sai de lá. Esse aí nem entra, Entrar, Alexandre. entra, né? Nem entra, né? Não tem nem como. Junta a Leões e mais uma torcida aí na frente do Canindé pra pegar esse cara na porrada e acabou a história. Não tem nem como, não. Vagabundo, né? Vagabundo. Nossa, sem Mas tá comentários. bom. Mas, pô, vamos Mas falar foi- também desculpa te cortar para terminar, Alexandre. Pode falar. Não, mas vamos falar de coisa boa também, né? Não só de tristeza teve essa época, né? Você também estava em campo quando a Portuguesa fez aquele 7-2 no São Paulo, Campeonato Brasileiro, cara. Então, Como é que foi? 98. A gente ia para a final com o São Paulo, o Paulista em 98. Era o Então, mesmo time. Imagina. ah, 7-2, cara. Um timaço de São Paulo. Caraca. Aí eu encontro o pessoal que jogou no São Paulo, né? E eu pergunto, você estava naquele 7-2? Os caras, não estava naquele 7-2, cara. ninguém tava, né? Os caras levou gol até do meio campo, pô. Foi um jogo, um jogão, né? São Paulo com aquele timaço e a gente também com um timaço. São Paulo atacava, a gente ia no contra-ataque, né? Gol. Contra-ataque, gol. E no final, 7-2. No outro dia eu saía para a rua para ir treinar, promoção na padaria. Leve 7, pague 2. Isso daí, pô, até hoje eu brinco com uns amigos meus São Paulinos, falo, não, pô, vocês não têm moral, não, vocês levaram 7-2 com o gol no meio campo, cara. Pode ter mundial, pode ter o que for, mas isso aí não existe. Gol do meio de campo do Ricardo Lopes. Foi dividir a bola e cobriu o Roger. Nossa, e foi uma dividida nada para nada, né? Bola perdida no meio campo. Ele chegou dividindo mesmo, deu um bico. A bola foi lá na gaveta. Não, perfeito. Cara, sensacional. Resenha, por enquanto, muito boa. E, cara, mais uma última pergunta sobre os tempos da Portuguesa, né, cara? Ainda em 99, chegou o Zagallo para treinar a Portuguesa. E você, que já tinha comentado que treinou com o Tele Santana, treinou com o Vanderlei Luxemburgo. Como é que foi ser treinado pelo Velho Lobo, que tinha acabado de sair da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Cara, eu tive a sorte, eu acho, e o prazer de trabalhar com esses caras, velho. Um dos melhores do Brasil aí. Pô, e Zagallo tinha toda aquela história, né, velho? O cara chegou na Lusa, né, cara? Na Portuguesa. Ninguém estava acreditando, né? 99. Aí ele chega, né? Pô, um cara sensacional, coração maravilhoso, cara tranquilo, de boa, né? E a gente foi treinado pelo Zagallo. Eu era o capitão dele. E a gente foi jogar um jogo contra o São Paulo, né? E ele me chamou, né? A gente estava começando ainda, não estava ainda fortalecido, né? Em 99, né? Não tinha se acertado ainda o time, algumas mudanças, né? Aí a gente ia jogar contra o São Paulo, 99. França, Dodô, ataque São Edmilson, volante, Era um Wagner, timaço. timaço de São Paulo. Aí ele me chamou e falou, Alexandre,
você que já está aqui em São Paulo, né, há muito tempo, enfrentando os caras, o que você acha? Eu falei, eu acho melhor colocar 3 zagueiros. Coloca 3 zagueiros, tem o França, tem o Dodô, o Dodô, um zagueiro pega cada um, fica um na sobra, deixa eu à vontade para jogar. Aí, beleza, vamos pro jogo, 2-1 para nós, ganhamos o jogo. Aí, na segunda-feira, ele fala, agora o Alexandre vai ser meu auxiliar. Aí, cara. Mas trabalhar com o Zagallo foi maravilhoso, né? Porra, eu tive a sorte e o prazer de trabalhar com ele, isso eu posso dizer, cara. O cara bacana, ganhou tudo, né? Tinha o número 13 dele sempre. E assim foi. E o pessoal gostava muito dele, o pessoal adorava ele. E ele era muito simpático com todo mundo, então isso era bacana. Você trabalhou com vários técnicos de seleção brasileira, né? Então, realmente, só professor bom. E aí, antes da gente passar essa parte da portuguesa para a tristeza do Matheus, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, o Zagallo contou o que aconteceu em 98 para vocês? Não contou. Eu acho que o único que vai poder contar, eu vou falar, o único que vai poder contar alguma coisa, eu acho que é o Edmundo, viu? Estou brincando aí, mas não sei, quem sabe, né? Não contou nada, não. Mas. E você jogou nessa época da portuguesa com o Marcos Assunção, certo? Joguei com o Marcos no Santos. No Santos, certo? E é uma pergunta sobre ele, eu achei que o Marcos Assunção também passou pela portuguesa, não passou? Ou tô falando O besteira? Marcos passou, mas depois, Cara, bem na frente. bem depois, bem depois. Bem Então, depois. desculpa o meu engano, mas então, a pergunta era sobre o Marcos Assunção, porque eu sou palmeirense e ele jogou uma fase horrível do Palmeiras, só que ele era o grande destaque. E eu acompanhava os bastidores do Palmeiras falando que ele era muito chato, que ele cobrava muito, chato no sentido assim, ele cobrava muito o time nos treinos, principalmente molecada, essa parte de se dedicar aos treinos. Você chegou a pegar esse lado chato entre aspas, do Marcos Então, Assunção? no Santos, ele era moleque ainda, né? Então, ele não era tão, né? Eu acho que depois ele foi para fora, né? E ele viu como que é lá fora, né? A cobrança é maior de treinamento também, não só de jogo. Então ele aprendeu. E isso ele trouxe depois que ele voltou. Aí ele começou a cobrar. Mas é um cara sensacional, um cara 10, meu parceiraço, Marcos. Realmente, pela falta que ele bate, deve ser um cara incrível. Pô, Que categoria. Tem essa história aí do jogo aí da Portuguesa no Maracanã aí, que ele estava também, ele participou dessa história que está no livro da Portuguesa aí também. O livro que, inclusive, meu nome está lá no meio como um dos financiadores, né? E, cara, aí, já que beleza. puxando essa história da Portuguesa, até para depois já dar o caminho para outras histórias da sua carreira, como é que foi essa história de jogar no Maracanã com a Portuguesa, cara? Então, 98 mesmo, esse ano, né? A gente vinha muito bem no campeonato ali, entre os primeiros colocados, e o Flamengo montando a equipe, né? E os jogadores chegando. Até o Marcos Assunção, Rodrigo Fábio, que eu já citei, Romário, tinha o time dos caras Pimentel, o time dos caras era bom demais. Só que ainda não estava encaixado, né? E o Romário deu uma entrevista durante a semana, né? A gente ia jogar no domingo lá, o Romário deu uma entrevista e falou: a Portuguesa é freguesa, e se a gente perder, eu faço o presidente devolver o valor de todos os ingressos a todos os torcedores que vierem. E a gente tá aqui, né? E aí a gente foi lá, já falou, o cara falou isso, a gente tem, né, um time, o time que a gente tem condições. E vamos pro jogo, lotado também, acho que tinha 70 mil, né? E ali ficava tudo, na geral, ficava lotado, era bonito de ver, né? Aí começou o jogo, o Augusto cruzou, o Evair fez 1-0, né? Comecinho de jogo. 1 minuto depois, Romário, né? Romário empatou, né? O homem não podia piscar, piscou com ele, era gol. Né? Era outro nível, né? Como o Edmundo, como o Evair também. Aí foi rolando o jogo, 1-1, acabou o primeiro tempo, voltamos para o segundo tempo, o jogo lá e cá, falta na entrada da área, eu na barreira, o Marcos na bola, olhou para mim e fez assim, caixa. Falei, é gol. Ele foi lá na gaveta, 2-1 Flamengo. Aí continuou o jogo aos 43. O Leandro cruza, eu empato, e aos 45, uma bola para trás do Evandro Chaveirinho, eu faço o terceiro. Né? Ganhamos de 3-2.
E houve toda essa história, e durante a semana foram obrigados a devolver todo o valor do ingresso a todos os torcedores que compareceram no jogo. Foi uma história maravilhosa que está no livro da Lusa. Cara, essa história também é surreal, né? Coisa de futebol brasileiro. Não, história realmente maravilhosa. O folclore brasileiro agradece, porque isso é uma história incrível. E depois sai da Portugal. E outra coisa, cortando, naquela época saiu o jornal Lance, né? Saía as notas dos jogadores. Eu falei, vou ver minha nota, né? Que a gente via os jornais para ver, pô, às vezes você ia bem pra caramba, o cara falou, abaixo da média. Pô, você já ficava louco, né? Tinha que melhorar. E tava lá no jornal da Gazeta, lá, Alexandre, decidiu o jogo, nota 10, eu guardei. Tá guardado, tá? Nota 10 no Maracanã, tá guardado. Eu acho que eu teria que comprar todas as edições para enquadrar e deixar minha casa toda assim no jornal.